Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 6. Eu tinha preparado uma mensagem, mas agora à tarde, na hora de sair de casa, um pouquinho antes, eu falei, ai meu Deus, não é essa mensagem. Aí eu preparei outra, deixa aquela para domingo, se eu for pregar de manhã, né? Então vamos meditar aí em Isaías, no livro do profeta Isaías, um texto também bastante divulgado, né? Que é o capítulo 6 deste livro. E assim diz a palavra do nosso Deus, do versículo 1 até o versículo 8 de Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou seu manto, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, uma pinça. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém, amados. Eu quero, nesse texto, falar com o tema Transformados pela Glória de Deus. Amados, todos nós que conhecemos a palavra, sabemos que o homem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, entendemos que o pecado, de alguma maneira, ele desfigurou, né? Porque quando fala de imagem, fala de serem parecidos, ser como, né? Nós somos criados parecidos com Deus, nós somos criados originalmente como Deus, porém, entendemos que o pecado, então, ele desfigurou, ele deturpou essa imagem, né? Tanto eu creio que a física quanto a imagem interior, né? A nossa maneira de ser, de agir. Então, o pecado, ele desfigurou, ele descaracterizou as pessoas do original que Deus havia criado. E o que nós percebemos no mundo que nós vivemos, que cada dia mais os valores de Deus neste mundo, as características de Deus nas pessoas, elas estão sendo deixadas de lado, elas estão sendo abandonadas. Então pessoas perdem aquilo que faz parte da essência de Deus, o próprio amor, né? A verdade, né? Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, esse amor, noção de família, de viver em família, porque Deus é família, né? Pai e filho, né? Então, e o Espírito Santo é uma família. Quando fala pai e filho, está falando de família. Então Deus é família, característica de Deus é família. Então muitas características, amados, como honra, a pessoa honrar aquilo que diz, né? São coisas de Deus, respeito, relacionamento, amizade,
isso a gente percebe que está sendo deixados de lado. E no lugar dessas coisas, amado, estão sendo colocados valores mundanos. As pessoas vão então deixando essas e outras características divinas que fizeram de nós pessoas parecidas com Deus, para adquirir outras que nós podemos dizer que nada tem a ver com Deus. São características de um mundo detonado e do próprio Satanás, que é o príncipe deste mundo, ou Deus deste século, desse tempo em que nós estamos vivendo. Então, nós vemos os valores que substituem esses valores divinos, como a mentira, pessoas que vivem mentindo. Hoje é normal, parece que para as pessoas mentirem. Egoísmo, pessoas egoístas, voltadas para si mesmo, solidão e outros derivados disso, sabe, amados? A própria mentira. As pessoas então, elas perderam muitas coisas, Hoje então tem essas características. Pessoas, por causa desta dificuldade de relacionamento, dificuldade de ter amizade, hoje a pornografia, de alguma maneira, ela tem sido uma característica dos nossos jovens, de homens e infelizmente hoje até de mulheres. As pessoas são apegadas a dinheiro, que nada tem a ver com Deus também, Então, sabe, amados, a gente olha para esses valores e a gente percebe que as pessoas então, elas hoje não sabem mais se relacionar. Deus, queridos, é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que nos criou para termos um relacionamento de filhos e pai, uma comunhão. A palavra comunhão fala de relacionamento, e essas características que as pessoas adquiriram, amados, fazem com que elas se distanciem cada vez mais das pessoas. Então, o relacionamento pessoal hoje está deixando de existir, amados. As pessoas estão se importando cada vez menos, elas preferem um relacionamento virtual, se é que pode se chamar isso de relacionamento, aliás, hoje, até o próprio relacionamento sexual, alguns só fazem virtualmente, ou de uma maneira egoísta, ela mesmo nela, Então, até usando aí as próprias redes sociais. Então, hoje, amados, essas características, elas são comuns nas pessoas. Hoje uma pessoa que fala a verdade, que anda em santidade, e que gosta de estar em comunhão, gosta de ter contato interpessoal com as pessoas, sabe, essas pessoas hoje já estão virando ETs, nessa terra. Isso são características de Deus, amados. Porém, este cenário que nós contemplamos, que nós temos visto que está sendo feito, pintado, é um cenário, amados, dos finais dos tempos, como já foi mencionado até pelo pastor Eduardo, que a gente sempre tem mencionado, finais dos tempos, amados. Na realidade, tudo isso mostra que Jesus, ele está voltando, Jesus está vindo. Esse século, esse mundo vai acabar, amados, sabe? Vai acabar porque Jesus vai voltar e vai tirar os seus. Mas, porém, neste mundo, amados, muitos estão sendo salvos. E o que é ser salvo? É ser resgatado dessa condição de pessoas descaracterizadas do original de Deus. Então, Jesus Cristo veio nesse mundo buscar e salvar, restaurar também o que se havia perdido. Então, nós fomos alcançados pelo amor, pela graça de Deus. Quando nós passamos a crer em Jesus, nós começamos a passar por uma obra de transformação, até a ponto de sermos usados como instrumentos de transformação, agente transformador nas mãos de Deus, profetas de Deus, aqui como vemos o Isaías. Então, amados, nós precisamos entender que Deus, Ele busca um povo, não apenas para de qualquer maneira estar com Ele. Jesus morreu
para resgatar, para salvar o povo. E essa palavra salvação, original do grego, a palavra sozo, é uma palavra completa, amados. Ela não é só livrar da morte, né? Mas ela é restaurar valores que foram roubados, valores que foram destruídos em nossa vida. Então, entendemos que todos nós, todo cristão autêntico que vai morar no céu, não é só um cristão que acredita em Jesus, que crê em Jesus, e até que ama Jesus. Não, amado, nós precisamos melhorar o nosso jeito de ser. Nós precisamos ser transformados para podermos realmente morar no céu. A palavra de Deus diz que alguns entrarão no céu e chegarão lá, mas como que tirados do fogo, como brasa, como carvão, né? Tirado, apaga o fogo assim, já estava metade do inferno, né? Para levar, e muitos, né, vão ser já levados para o inferno, e ali está em 1 Pedro isso, amado, e fala que nós temos que ser transformados, nós temos que a cada dia nos tornarmos pessoas melhores, sabe, para que a nossa entrada nos céus, ela seja ampla, nós possamos entrar com folga, sem correr risco. Já viu aquela pessoa que vai fazer uma prova, um exame, ufa, eu não vou precisar fazer de novo esse ano, passei raspando. Tem gente que vai falar passei raspando, mas tem gente que não vai nem falar, porque vai ficar no vermelho, vai ser reprovada, né? Então a palavra de Deus diz para a gente estar atento, né? Como a noiva ali, a parábola das 10 virgens, né? Ela se prepara para o noivo, tem que estar preparado, tem que estar esperto, porque senão você vai ser deixado para trás, né? Então há uma transformação, e neste chamado de Deus para Isaías já era um profeta, amado, mas parece que ele era um profeta até então, até esse capítulo 6, que ele tinha um pouco de dificuldade de entender a plenitude da vontade de Deus. Parece-me que até então ele era usado, mas de uma maneira limitada, e eu acredito, amados, que isso reflete muito a nossa história. Muitos foram alcançados pelo amor, pela graça de Deus, mas são usados, se é que são usados, de uma maneira muito aquém daquilo que Deus quer para cada um de nós. Então Deus, Ele quer realmente uma transformação, e a gente percebe nesse chamado mais específico de Isaías, como profeta, alguns aspectos, alguns elementos que nós precisamos entender, que Deus usa para nos levar a uma transformação mais profunda, mais plena, para chegarmos, querido, a um ponto de muito mais do que conhecermos a Bíblia, mas de ouvirmos a voz de Deus, de ouvirmos o clamor do coração de Deus. É só assim, querido, entendendo esse objetivo de Deus, é que nós vamos ser plenamente felizes e realizados, e vamos cumprir a nossa carreira, que está descrita ali em Hebreus 12:2, cumprir a carreira. Então, amados, somente sendo pessoas transformadas. Então, eu anotei aqui alguns pontos que a gente vê claramente aqui nesse texto. Nós não temos muito tempo para explorar, mas porque eu anotei aqui 5, um é ligado com o outro, né? Mas diz assim, ó, o primeiro aspecto, né, o primeiro elemento na transformação, para nós chegarmos a uma transformação completa por Deus, queridos, que Deus revela para nós a sua glória. É muito importante ter a revelação da presença de Deus, da glória de Deus. Amados, muito mais do que acreditar que essa palavra é a palavra de Deus. A gente fala muito da palavra rema, né? Até no curso aqui da Escola de Líderes tem o dia da palavra rema. O que é a palavra rema? A palavra rema
Não é aquela palavra que você viu, que ficou escrita para todo mundo. É para todo mundo, mas é Deus falando pessoalmente com você. A palavra rema quer dizer a palavra revelada. E nós, amados, muito mais do que conhecimento, porque tem pessoas que têm conhecimento profundo da Bíblia, mas essas pessoas não têm a sua vida transformada. A própria palavra fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, muito conhecimento serve para deixar você cabeçudo, né? Você aprender toda a Bíblia e não praticar nada, você virou mais cabeçudo do que nunca. Sua cabeça cresceu tanta informação, mas não fez efeito na sua vida. E a palavra não é isso, amado. A palavra é melhor você ter meia dúzia de revelação com todo o conhecimento que você tem, mas algo que é revelação, que você sabe que Deus falou com você e que você não faz mais aquilo, porque você sabe que aquilo você não precisa mais, porque Deus revelou. Isso é para você, eu estou falando com você. Não adianta muitas vezes o pastor chegar e falar, é para você. Você já veio num culto que você está sentado aí, de repente você recebe uma palavra, fala, meu Deus, hoje o Senhor falou comigo, meu Deus. E a pessoa sai, às vezes tem pessoa que para a gente, e ele, meu Deus, pastor. E tem gente que depois de um tempo fala, pastor, aquele dia que falou isso, meu Deus, pastor, aquele dia eu mudei, nunca mais eu fiz aquilo, eu mudei a minha história. Que ele sabe o que é isso, amado? Isso, a glória de Deus manifesta, a revelação de Deus. E então nós precisamos entender da importância dessa revelação, que é nada mais, nada menos do que a glória de Deus, a palavra aberta-se nos nossos olhos. No mesmo dia, às vezes, que uma pessoa não sente nada, sai daqui da mesma maneira que entrou, às vezes até pior, né? Porque falou alguma coisa, porque a pessoa, quando não é tocada por Deus, ela sempre vai achar alguma coisa que vai ofendê-la na ministração, né? Mesmo que seja Deus falando, algo vai ofendê-la. A mesma palavra, às vezes, que tira uma pessoa da igreja, revela para ela e transforma a vida dela. Por quê? Porque o problema não está na palavra e não está em Deus, o problema está em cada um de nós, né? Então, Deus quer, amados, restaurar você. Ele quer deixar você cada dia mais parecido com Ele. Entenda isso. E muitas vezes nós já ouvimos uma culpa. Tem gente que fala, pastor, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Às vezes a gente chama a pessoa para ir no encontro porque ela está numa situação ruim. Nem todos que vão para o encontro estão numa situação ruim. Alguns querem só melhorar. Mas tem alguns que estão numa situação. Tem pessoa que às vezes eu falo, meu Deus, uma chance igual a essa, talvez você não tenha mais, né? Talvez essa é a sua última chance, cara. Que uns dias vai vir aquela foicezinha né? E já era, meu, acabou, né? Então aproveite o tempo agora, né? Então, amados, nós precisamos da revelação da glória de Deus. E segundo a gente vê aqui nesse mesmo ponto 1, a glória de Deus, amado, ela se revela também em momentos difíceis, críticos da nossa vida também, qualquer momento, mas também momentos tristes, momentos de crise. Aqui fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ou seja, eu vi a glória de Deus. Isaías já era praticante, volto a dizer, da palavra nesta ocasião. Mas, amado, quando fala no ano em que morreu o rei Uzias foi, apesar de ter morrido leproso, porque no final da vida deu uma pisada na bola, foi um dos melhores reis de Israel. E o rei Uzias morreu até que precocemente, amado. E o rei Uzias era parente próximo do profeta Isaías. Isaías amava muito o rei Uzias, né? Era primo, dizem que ele era um primo do rei Uzias. Então é lógico que não é só uma marcação de tempo, lógico, serve para uma marcação de tempo. No ano em que morreu o rei Uzias, poucos vão saber o ano que morreu o rei Uzias, você sabe? Não, mas no ano que morreu o rei Uzias, nós sabemos que Deus falou com Isaías, porque está escrito aqui, né? Então é muito mais do que uma marcação de tempo, é um tempo que nós podemos interpretar também como um tempo de luto, de tristeza, de sofrimento. E nesta época, amados, é uma época de Deus se revelar
para você também. Não tem crise para Deus, não tem tempo ruim para Deus. Então, vamos entender a importância da revelação de Deus. A segunda coisa, amado, Deus, aqui nesse texto, Ele revela a presença de serafins, amado. Alguns brincam, falam que são seres afins de Deus, né? Mas não é isso não. Serafins é uma qualidade, um tipo, uma classe de anjo, e tudo indica que é uma classe de anjo com uma função especial, porque essa palavra serafim, também ela é traduzida por seres ardentes, seres em chamas, como um fogo, amado, sabe? E então, pelas características desses serafins, que são seres ardentes, o fogo, ele sempre tem a conotação, assim, principalmente na Bíblia, de purificação, e nesse texto também. Então os serafins são elementos, seres que mostram, amado, a necessidade de uma purificação, de passarmos pelo fogo, amado, de tirar aquilo que não presta, tirar a escória. Nós temos muitas coisas que não prestam em nossas vidas, amado, e na realidade a necessidade da santificação, porque Deus é santo. Nós ministramos aqui cântico declarando a santidade de Deus. Então, amados, nós somos contaminados pelo pecado, nós somos contaminados nesse mundo, não tem jeito, amado, por mais santo que você seja, sempre você pegará uma contaminação, mesmo que não seja aí o coronavírus, é outra contaminação pior ainda que essa, sabe? Contaminação que você vai ficar magoado, você vai ficar desanimado, você vai ficar desistido. Queridos, isso não tem nada a ver com característica de uma pessoa de Deus. E Deus, Ele quer tirar essa característica do desânimo, de se render à circunstância. Então, e aí, amados, vem essa purificação, e Deus usa isso. E a gente vê nesse texto, que mesmo quando Isaías é tocado, esse anjo possivelmente era um serafim, diz que os lábios dele foi tocado com uma brasa viva tirada do altar. O próprio anjo talvez tocou, mas é ilustrado por uma brasa viva tirada do altar, ou seja, o fogo é que purificou. Então nós precisamos, queridos, de ser incendiados pelo Espírito Santo de Deus, querido. Se nós formos pessoas geladas, frias, sabe, não podemos confundir cansaço com esfriamento, sabe? É lógico, numa noite que nem essa hoje, muita gente está exausta fisicamente, cansada, mas isso não quer dizer frieza, indiferença, amado, porque você está na presença de Deus, e nós precisamos, muito mais do que uma conscientização, precisamos da conscientização, precisamos de saber as coisas, de informação, mas muito mais que informação que leva à conscientização, nós precisamos da unção, da chama, do fogo do Espírito Santo. Eu sou um pastor do fogo, eu gosto de fogo, fogo do Espírito, eu gosto. Vamos deixar esfriar essa coisa não, vamos incendiar a fogueira aqui, amado, sabe, para que haja um povo incendiado, transformado pela glória de Deus, como é o tema dessa mensagem. Então, sabe, amados, a gente então vê isso, esse fogo, seres de fogo, glória, no altar de Deus, Deus sabe a importância do fogo, ali tem seres incendiados, e nós precisamos ser incendiados para sermos purificados, senão a gente não vai dar conta não, por mais que você tenha boa vontade. A terceira coisa, amado, que a gente vê aqui, é que diante da glória de Deus, nós reconhecemos a nossa condição real, sabe? Todo mundo fala, eu sou um pecador, mas sabe, amado, reconhecer alguns pecados em nossa vida é complicado, sabe? E principalmente pecado por palavras, querido. Sabe como é o caso de Isaías? Queridos, nós precisamos da revelação de Deus, sabe?
Nós temos dificuldades de reconhecer a nossa condição, amado, sabe? Nós falamos mal das pessoas, nós julgamos as pessoas, tudo que é proibido por Deus. O Senhor Jesus disse: eu não vim julgar ninguém desse mundo, eu vim salvar. Por que você julga os outros? Por que você condena os outros? Mas nós continuamos fazendo, julgando e condenando as pessoas, sabe? Então, nós não damos conta, a nossa carne é juíza, é uma tendência desse mundo julga, olha para a pessoa e fala: eu não vou com a cara dessa pessoa. Por que? Não sei, não vou com a cara dela. Nem conhece a pessoa, não vai com a cara. Ou então, eu tenho ódio daquela pessoa, ele é o ex-marido da minha amiga. Mas você já conversou com ele? Não, nunca. E como é que você tem ódio? Eu tenho ódio porque eu já vi, minha amiga já falou o que ele é, o que ele foi para ela. Você nunca conversou com o cara e tem ódio. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com esses julgamentos. As pessoas nos manipulam, né? Alguém, sabe, uma pessoa quando vai falar de uma pessoa que ela brigou com ela não vai falar nenhuma virtude, ela já condenou aquela pessoa. Aquilo lá não vale nada, aquilo lá não vale nada, aquilo lá isso. Mas não sei se já aconteceu com a gente, com a pastora acontece muito. A gente vai ajudar a resolver alguma questão, né? Principalmente de casamento. Você conversa com o marido, você fica com uma raiva da mulher, você fala: não sei, se fosse eu já tinha dado uns tapas na orelha dela. Aí quando você vai conversar com a mulher, você fica com raiva do marido. Fala: cara hipócrita, sem vergonha, mentiroso. Então, os nossos sentimentos, amado, eles são manipulados facilmente. E não é difícil de você perceber isso. Por isso, querido, que nós temos muitas dificuldades para nos julgarmos e para reconhecermos o quanto nós falamos besteira, o quanto nós ofendemos pessoas, o quanto nós nos equivocamos com nossas palavras, o quanto também, amados, olha, Isaías aqui, quando ele tem a conscientização, ele fala: meu Deus, eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele fala: eu ouço muita besteira. Nós ouvimos muita besteira, e o pior não é ouvir besteira, o pior é que a gente concorda com as besteiras que a gente ouve, e muitas vezes está repetindo a mesma besteira que nasceu no inferno. Então a realidade é essa, mas nós temos tanta dificuldade, mas sabe por quê? Porque nós temos razão. Você sempre vai ter um bom motivo dentro da sua mente para as coisas erradas que você fala e faz, sempre. Mas para os outros, nós somos juízes, nós condenamos, nós não temos misericórdia. Mas com a gente, não, eu só falei aquilo porque a pessoa falou isso, sabe, sempre vai ser assim. Então, amados, por isso que nós precisamos da glória de Deus, sabe, nós sempre vamos ter bons motivos para errar, pelos erros cometidos, pelas palavras erradas, sabe. A quarta coisa que eu notei é que quando nós reconhecemos, amados, até chegar aqui, você tem que caminhar um bocado, né? Mas é o quarto ponto já. Para você reconhecer, você reconhece aquelas coisas bem descaradas mesmo, né? Que você sabe que você não deveria ter feito e falado, mas aquelas coisas que olhando para a pessoa, você fala: não, mas ela é tudo aquilo mesmo que eu falei, né? Que você defamou ela, né? Você, sabe, você reconhecer, sabe, os seus erros mesmo, como Isaías, querido, Isaías, ele viu a glória de Deus, e aí ele falava de Deus, ele era um profeta de Deus, e agora ele viu a glória de Deus, ele viu o trono de Deus, e na hora que ele viu, ele falou: Senhor, eu vi a sua glória, e eu vou morrer. Eu vi o Senhor e eu vou morrer. Por que ele vai morrer? Ele diz: eu vou morrer porque eu sou um homem que falo besteira demais, eu sou uma pessoa de lábios impuros, falo um monte de besteira, de coisa que não deveria de ser falada, eu estou falando, eu estou vendo o Senhor. E ele diz: eu não só falo, mas eu estou ouvindo, eu habito no meio de um povo
que tem lábios impuros. Aí quando ele reconhece, amado, aí é o quinto ponto, quando ele reconhece, então não chegou ainda ao quinto, ele, é o quarto ainda, quando reconhece, ele é purificado. Então, queridos, a sua transformação, ela passa pelo reconhecimento dos seus erros, mesmo naquelas situações que você acha que está certo. Sabe, amados, eu já fui falar com um assassino, e ele fala que ele estava certo em matar a pessoa. Ele tinha uma convicção que ele estava certo, não tinha outra coisa a fazer a não ser matar. Mas, sabe, querido, cuidado, sabe, porque se a pessoa é muito ruim, e você está se edificando, buscando a Deus, uma pessoa de oração, busca a Deus, trata a pessoa com amor, e ela te trata com ignorância, amados, não vai durar, tá? Mas pensa bem, a vítima pode ser você. Então, sabe, amado, e a última coisa, quando somos purificados, nós ouvimos o clamor do coração de Deus, ouvimos claramente a voz de Deus, sabe, queridos, e quando você ouve a voz de Deus, você não vai ter mais desculpas para não fazer a vontade de Deus. Sabe, depois que Isaías é purificado, antes que ele reconhece que além de habitar, morar no meio de um povo que só falava besteira, ele falava muita besteira, apesar de ser um profeta, de falar a palavra de Deus. Quando ele reconhece, ele é purificado, uma brasa é tocada nos lábios dele, amados, então ele fica sensível, aí ele ouve Deus dizer, no versículo, acho que está no 8 aí, ele diz, quem, vê a Trindade conversando, quem enviaremos, quem irá por nós? Aí ele pode dizer, eu irei, eis-me aqui, Senhor. Sabe, amado, muitos aqui ainda não têm a consciência do clamor do coração de Deus, porque ainda tem muita distorção dentro da sua vida, você não consegue ser totalmente sensível ao clamor de Deus. Muitos, queridos, não entendem que Deus quer gente, Deus quer nos restaurar, amado, para que nós possamos ir por Ele. Quem irá por nós? Amados, nós somos representantes de Deus. Deus está procurando representantes dele aqui neste mundo. E os representantes não são pessoas especiais, são pessoas que creem e que buscam contemplar a glória de Deus. Querido, se você é uma pessoa que não é cheio de justificativa, mas uma pessoa que quer ser transformada, e que por isso busca a glória de Deus, amado, você vai ouvir esse clamor de Deus, e você vai ter essa convicção no seu coração, que você, assim como você é transformado, você vai falar do amor de Deus para os outros, que te transformou e que continua te transformando. Você vai mudar a sua maneira de falar. Amados, ninguém é completo na sua vida aqui nessa terra, na vida espiritual. Deixa eu falar só do campo espiritual. Se bem que eu creio que uma família, ela não é completa se ela não gerar filhos, mas alguns pelas impossibilidades físicas não conseguem. Mas, amados, ninguém é completo em sua vida espiritual se não gerar vidas, se o seu testemunho não for para transformar vidas, se você não tiver amor, paixão por alma, sabe, amados, entregar o que você tem para ver uma vida salva, para ver uma vida que olha para você e vê que você realmente é alguém transformado. Sabe, amados, muitos falam para mim, nossa pastor, o senhor perde muito dinheiro. Amados, eu não perco dinheiro porque eu quero fazer graça, eu perco dinheiro porque eu quero ajudar pessoas, porque dinheiro não é mais importante para mim. Essa semana, ontem, eu ajudei um haitiano.
fez uma dívida de 5 mil reais. Gente, uma situação comovente. 2 filhos, um de 7, um de 8 anos, um de 9, lá no Haiti, morando com a avó. Gente, há 4 anos, a mãe chorando sem ver os filhos. 4 anos. Ele desesperado, tentando trazer, gastou 18 mil reais que ele não tinha. E na última hora, depois de tudo pronto, o passaporte, perderam a passagem, porque enganaram ele, fazendo uma declaração falsa. Ele mandou uma declaração de autorização para a pessoa trazer os filhos, e a pessoa, ao invés de pegar, falou que não precisava, que pegava no consulado lá no Haiti, pegou uma declaração falsa, perdeu as passagens. Ele teve que ir lá em Brasília, às pressas, porque o visto das crianças, que ele gastou dinheiro que ele não tinha, venceria sábado, domingo vence. As crianças teriam que sair no máximo sábado do Haiti. Na realidade do Haiti não, da República Dominicana, porque a passagem do Haiti para o Brasil, de avião, a maioria vai para os Estados Unidos, e eles têm que ter visto dos Estados Unidos para fazer a escala, e os Estados Unidos não dá visto para haitiano. Quer dizer, é impossível. Então eles têm que pegar visto na República Dominicana, passar para a República Dominicana e para o Brasil. E aí ele ligou chorando para mim, chorando. Eu já conhecia a situação. Domingo ele disse que já estava tudo resolvido, mas perderam a passagem. E ele estava indo de ônibus lá para Brasília, mas não sabia o que fazer. Amados, eu falei, eu vou dar um jeito. Eu vou pegar essas passagens baratas. Não vou pagar, porque eram 3 pessoas. Aqui vai trazer mais os 2 filhos. Então você imagina, 14, 12 a 15 mil cada passagem do Haiti. Mas aí na República Dominicana, e somando, fazendo com milhagem, eu consegui tudo por 5 mil reais, em 10 pagamentos. Sabe, amados, se você não correr risco, queridos, você não vai saber o que é o amor de Deus. E na hora que eu consegui, amados, parecia que eu estava viajando. Eu estava viajando na palavra de Deus e no amor de Deus. Eu fiquei emocionado, deu até vontade de chorar. Eu conheço o casal, eu vi o semblante daquela mãe chorando. Eu queria até ir lá no aeroporto para ver a hora que a mãe estiver recebendo esse filho. Ela vai chegar de sábado para domingo, 00:30. Vai estar chegando em São Paulo e vai dar certo, que eu já orei, falei, Deus, que não dê nada errado agora. Que esses países, quanto mais pobre, mais corrupção existe. Mas sabe, amados, e todo mundo fala, pastor, o senhor é louco. Amados, eu sou louco por Jesus. Eu vou fazer o quê? É minha característica, eu não consigo. Então, a minha vida é de Jesus. Eu quero encerrar, quero pedir para o grupo vir aqui. Então, ninguém é completo, amados. Sabe, se você não gerar vida, sabe, o rapaz me abençoou tanto quando eu fiz isso, sabe? Eu me senti tão abençoado por ele. Ele não sabia o que fazia. Se ele pudesse, ele vinha na minha casa, me dava beijo. Ele falou, pastor, eu não vou te decepcionar. Eu vou te pagar certinho. Pode ficar tranquilo, pastor. Eu vou te pagar, o senhor vai ver. Sabe, mas é lógico, né, amados? Outros já falaram isso e eu já levei chapéu, mas eu não vou levar chapéu. Eles pensam que me deu chapéu, mas o meu galardão está lá na glória. Eu não ligo para isso, não tenho raiva de ninguém, amado. E nem inimizade. Tem pessoa que deve para mim e já até esqueceu. A gente não esquece, mas deixa para lá. Quem bate esquece logo, mas quem apanha é difícil. Então, amado, eu quero encerrar. Deus está fazendo uma obra transformadora na sua vida. Queridos, deseje ser transformado e busque a glória de Deus, não para ficar arrepiado, porque muita gente busca a unção, a glória de Deus para ficar arrepiado, para se emocionar. Muitos querem a glória de Deus até para tocar um instrumento que ele gosta, mas amados, busque a glória de Deus, para você ser transformado como Deus quer. Tem coisas que para você, para mim é difícil. Eu tenho muitas coisas a serem mudadas na minha vida. E Deus revela. Eu falei, o pastor citou lá, no trânsito, eu sempre falei do meu ponto fraco. E um dia no trânsito,
Eu não deixei uma pessoa entrar, e o Espírito Santo falou comigo. Na hora eu só fiquei pensando, mas depois eu fui para casa orar, Deus falou comigo: não deixe lugar ao diabo. O Espírito Santo falou: você está dando lugar para quem na vida de você? Quando você não dá um lugar para uma pessoa desesperada para entrar lá, quando você fica nervoso e corta a pessoa, você está dando lugar para quem? E graças a Deus, amado, eu não estou 100% ainda, porque Deus está me transformando, mas eu já estou nessa área 70%. Tá bom, né? É porque ela anda do meu lado. Amados, para quem já foi zero, só não era zero porque eu nunca falei palavrão, mas sabe, amados, busque a glória de Deus. Ela está disponível, não apenas para nós nos deleitarmos, mas para sermos transformados. No dia em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória de Deus, eu vi o templo do Senhor, eu vi o trono da glória de Deus, eu vi os serafins. Amados, Deus quer te mostrar mais, não para matar a sua curiosidade, mas para você ser representante dele, para você ir por ele, você chegar no lugar, seja onde for, por pior que esteja, você dizer: eu estou aqui por Deus, eu estou aqui em nome de Jesus. Não sou melhor do que ninguém, mas eu vi o Senhor.